Exatamente. Há um detalhe aqui, eu destaquei uma reportagem triste de uma menor que morreu depois de ser violada na Beira. E também destaquei violações e assassinatos que preocupam munícipes da Beira. E sobre segurança privada que desaparece na Beira, quer dizer, desaparece ou está em risco a segurança privada na Beira. Segurança privada, segurança privada. É um agente de segurança privada que desapareceu. Agora sim, faz sentido. Mas também, quando as pessoas são violentadas e são assassinadas, aqui há a liberdade que desaparece também dos cidadãos. Bem, e eu pensei logo, Jafet, é preciso trazermos em volta das violações o caso que levantou debate ontem, porque é muito sério e é importante que também recuperemos esta situação. Há quem não acompanhou ontem, vai ter a oportunidade de o fazer e vamos tentar enquadrar neste âmbito aqui da violação de violações e assassinatos que estão a preocupar munícipes na Beira, menor que morre depois de ser violada na Beira. Grande maioria das pessoas que ligaram ontem diziam que o cunhado quis efetivamente violar a sua cunhada, não é? É uma questão que vamos recuperar desde já chama a atenção, veja esse assunto, mas para já vamos avançar com este assunto aqui de menor que morre depois de ser violado na Beira. Eu quero lembrar que desde ontem tem munícipes que são vendedores do mercado do Jorge Dimitrov, Benfica, exatamente nas proximidades da ponte aérea de Benfica, que vem clamando porque supostamente pagam as taxas diárias para exercer as suas atividades. Entretanto, há problemas de acesso ao mercado. Sempre que chove, há imundice para começar. Depois há problemas de acesso ao próprio mercado. Isto está a levantar um vucu-vucu, é uma expressão que a colega Madalena não gosta muito de vucu-vucu. Hoje a gente se refere, quando diz vucu-vucu, estamos a falar exatamente da confusão que isto tem suscitado exatamente naquele mercado, esta situação de imundice e também da dificuldade de acesso. É uma situação que gostávamos nós de acompanhar muito por perto para entender exatamente o que estaria a acontecer. Ponto 1. Ponto 2. Há um clamor quase que é uníssono de alguns munícipes que são utentes dos transportes semicoletivo de passageiros, aqueles que partem de Albazir com destino a Maracuene. Acho que aí os transportadores, de forma unilateral e sem aviso prévio aos utentes, decidiram aplicar uma nova tarifa, que é de 10 meticais para quem sai de Albazir para Maracuene. E os utentes estão a reclamar, sabe, que bombardeiam o meu telefone. Eles dizem socorro, porque esta é uma situação que não consideram justa. Sentem eles que alguns dos seus direitos estão a ser violados neste caso. E é preciso a gente analisar para ver até que ponto, então, estariam a ser violados os seus direitos, ou melhor, qual é o limite, então, de estabelecimento de novas tarifas para a associação que responde por essas viaturas que fazem o troço Albazir Maracuene. Certo? Quando se extrapola o limite estabelecido, então aqui há uma violação claramente dos direitos dos utentes deste tipo de transporte. Certo? Portanto, estes são os dois assuntos que nós queríamos colocar antes de exibirmos as reportagens que temos preparado para o dia de hoje. Agora sim, vamos para a Beira, ao encontro de Jorge Badalhão, que nos traz a reportagem que fala da morte de uma menor depois de ser violada na cidade da Beira. A reportagem já a seguir teles na tela. Jafet?
menor morre depois de ser violada na cidade da Beira. Jafet, na tela. A família da vítima disse que deu conta do desaparecimento da menor por volta das 14 horas de ontem. Daí começaram com as buscas que não lograram sucesso. Já na manhã desta quinta-feira se aperceberam através de vizinhos que a criança foi encontrada neste abrigo sem vida e com sinais de ter sido violada sexualmente. E é que de repente começaram a dizer que tem um bebê morto na espangada, sei lá quando. Nós vamos lá ver, né? Viemos para cá, preparamos o corpo exatamente do bebê que a gente estávamos à procura. A tia da vítima, que esteve no local do crime, pouco sabia explicar como a menor se despistou com as amigas com quem brincava até a hora em que a mesma desapareceu. Vi com a irmã, veio de manhã, disse titia, Rosa apareceu. Eu disse como? Disse, não sei, a noite estava na rotunda, não sei se vamos fazer o quê, não sei. Logo foi levado, não sei se foi levado com queixa, não sei, ela também não sabe explicar. Logo falei, vamos em casa. Cheguei em casa, a mãe está a chorar. Criança desta onde? Disse, vamos ver onde está. Depois nós chegamos aqui. Não brinca não, é minha vizinha. É que saíram ver um show na Retunda. Saíram todas as crianças, minha filha também esteve com a irmã. Estava lá na Retunda, só que ao largar, acho que despistaram, né? Na hora do quê? Saltaram a estrada. Depois daí, começamos a procurar aquela noite. Dia seguinte a mãe chegou até lá em casa, estava procurando minha filha, ela também não está aqui, nós dissemos que. Só neste ano, são 5 crianças encontradas mortas depois de terem sido violadas sexualmente no mesmo bairro. Em dezembro, nas mesmas condições, foram encontradas 3 crianças, totalizando 8 menores violadas sexualmente. Muito bem, então, menor que é assassinada depois de ser violada. Eu gostaria de saber quantos anos tinha esta menor. Eu não sei se me escapou ou então, efetivamente, o repórter também não teve dados em relação à idade desta criança. Porque nos termos da lei isso conta muito, não é? Conta muito o quê? Para ver se essa violação foi perpetrada por uma menor de 12 anos ou maior de 12 anos. Mas se quisermos analisar a questão de ter morrido, então aqui vai vincar, logicamente, a questão de homicídio. Muito bem, para todos os efeitos, está aqui então este caso da menor que morre depois de ser violada sexualmente por desconhecidos. Violação e assassinatos preocupam munícipes da Beira. Vamos a esta reportagem também, que tem a assinatura de Jorge Batalhão, diretamente da cidade da Beira. A reportagem já a seguir na tela. Jafet. Os frequentes casos de violação sexual e consequente assassinato de menores que têm aterrorizado os bairros de Chipangara e Inhamudima, na cidade da Beira, estão a preocupar os residentes locais. Homem grande pega criança pequena. Mulher está cheia aqui no Chipangara, com 15 já tem mulher. Por que pega criança pequena? Sabe nem ser dói? E agora nós queremos justiça, nós queremos esse homem. Estamos cansados. Daquela vez encontramos lá. Agora mais já é terceira vez. Por quê? Então nossos filhos vão para onde? Escola, já não pode ir na escola. Nós vimos com criança na escola, é assim mesmo? Os moradores de Chipangara e Inhamudima dizem estarem com muito medo e pedem a intervenção das autoridades competentes no sentido de neutralizar os malfeitores. Vivemos com medo, sim. Nós que nascemos vivemos com medo. Porque assim, dia de hoje que aconteceu, nós temos que estar com criança assim. Pegar criança, mas é difícil, a criança quer brincar. Essa zona como que está o caminho, nem polícia, nem o que não tem. Nessa zona não entra a polícia. E eles podem fazer tudo à vontade. Ou a polícia anda em casa ou não. Porque nós não podemos sair de casa e esperar na escola até a criança sair. Por quê? Por quê? Só polícia por boca só não ajuda, porque nem ser dói. É uma hora
ter um filho para você acabar de levar matar. Mas meu filho nada. Levar a criança da Espangala matou para trazer aqui e fazer esse tipo de coisa. Se o governo não age, porque vocês nunca vão apanhar criminosos, está a imaginar? Assim que aconteceu. Já foi embora, não vão conhecer quem. Se me engano, está conosco aqui. Só que nós que nascemos, estamos nos sentir mal, estamos a nos sentir mal. Estes moradores não encontram explicações para este tipo de atitude tomada pelos malfeitores. Façam justiça, por favor, são inocentes. Está cheio de mesa aí. Consequentemente, gajos têm mulher. E se eles fazem isso, não é porque querem mulher, não. É só crime. Enquanto continuam impunes os praticantes deste crime, os moradores receiam que situações do género possam voltar a acontecer neste bairro. Muito bem, então, uma revolta clara aqui dos munícipes da Beira, sobretudo do bairro Chipangara, devido então à onda de violações e assassinatos naquele ponto da província de Sofala. Um segurança privado desaparece na Beira. Os assuntos sempre, ou maioritariamente nos últimos tempos, a virem da Beira. É triste, há que se agir para se minimizar ou mesmo para se estancar esta onda criminal. Vamos à reportagem já a seguir na tela, já fez. Há uma semana, a polícia em Sofala foi confrontada com o desaparecimento de um guarda de uma empresa de segurança privada sediada na cidade da Beira. O guarda, que estava em pleno exercício da sua atividade, desaparecera com todo o seu equipamento de trabalho, incluindo uma arma do tipo pistola. Nós temos a informar que a polícia primeiro tomou conhecimento do desaparecimento de um cidadão que, por sinal, era um segurança privado, e na altura tivemos conhecimento de que ele desaparecera com uma arma de fogo contendo 2 munições, um par de fardamento, chaves, um tubo de gás lacrimogêneo, e depois disso, feitas as diligências que a polícia realizou no terreno, conseguimos recuperar este material. O referido material foi encontrado por trás de uma igreja no bairro da Massamba. Neste momento, a preocupação das autoridades na cidade da Beira prende-se com o paradeiro do guarda, que até o momento ninguém sabe o que terá acontecido com ele. Está em busca do cidadão, que até então não se conhece o seu paradeiro. Dizer ainda que estamos a efetuar trabalhos em coordenação com a empresa na qual o cidadão trabalha e prometemos trazer mais dados oportunamente. O desaparecimento do guarda está a preocupar a sua família, a sua empresa e também as autoridades policiais. Um caso estranho este então do desaparecimento do guarda na Beira. Não menos importante e preocupante é o caso então da morte desta menor depois de ter sido violada também na Beira, e a manifestação da preocupação dos munícipes também na Beira, sobretudo de Chipangara, é outra nota para levar em conta e não é para menos. Bem, eu quero poder analisar convosco estes casos que tivemos já a oportunidade de ver aqui na tela. O caso da morte desta menor de não sei de quantos anos, mas menor, na Beira, pode ter sido violada. O caso da violação, a preocupação dos munícipes, então, devido aos casos de violação e assassinatos, e este segurança privado que desaparece. Estranhamente, a polícia acabou encontrando todo o material de trabalho deste segurança, que é material que já foi exibido, mas dele não se sabe nada. Muito estranho. A polícia já está a trabalhar, e muito bem, em cima deste assunto. Então eu quero poder lhe ouvir, meu caro telespectador ouvinte. O contacto é 84-230-230, eu vou repetir, 84-230-230, este sim é o contacto da sua participação. Eu quero lhe pedir para ligar e participar. Para meio fazermos a ponte, porque violações e assassinatos que preocupam os munícipes da Beira, vamos pegar a parte de violação. Eu quero lembrar que ontem nós estivemos a debater em volta de um assunto que tinha a ver com suposta tentativa
tentativa de violação que se registrou na Beira e culminou com a mordedura da língua do suposto violador, que neste caso é o cunhado da vítima desta tentativa de violação. O caso hoje apresentado desta menor que morre depois de ser violada. Não é o assassinato em si. Nós vamos aqui tentar analisar os casos de violação, sem descurar, logicamente, de assassinatos, que é a parte mais grave da história. Mas as violações. Vamos falar das violações. Houve e falamos da tentativa de violação, e hoje estamos a falar de violação consumada e a consequente morte da pessoa violada e a preocupação dos munícipes em volta não só das violações, mas também de assassinatos resultantes, se calhar em algum momento, dessas violações. Há casos em que a pessoa violada morre porque naquela luta, tentativa de violação e tal, ela resistir, acaba morrendo asfixiado pela sua vida, pelo violador, não é? Pelo violador, e acaba morrendo como consequência desta violação. Ou então é violada e depois é assassinada para não revelar a identidade do violador, como queima do arquivo. Tanto um como outro caso acontece. Nós vamos procurar analisar de todas as formas os casos de violações e depois as mortes das vítimas dessas mesmas violações. E este caso, que não resultou em morte, a pessoa que supostamente estaria a ser vítima de violação acabou despertando e, como consequência, aqui podemos chamar o Instituto, então, de Legítima Defesa, se for o caso, a vítima acabou mordendo a vítima de violação para se proteger e este suposto violador estaria nas celas da esquadra. Então, está tudo aqui embrulhado, está tudo dentro da mesma panela, não é? E para adocicar mais, a gente coloca o caso, então, de assassinatos, que é o estágio mais grave deste crime que se chama violação. Vamos então abrir a linha 84-230-230-0, 84-230-230-0. Só para vos fazer lembrar, nós vamos trazer então a reportagem, só para vos fazer lembrar e poder vos enquadrar, vamos trazer a reportagem que ontem foi tema de debate aqui no nosso programa, que é da cunhada que morde e corta a dentada a língua do seu cunhado, e ela argumenta que fez assim como forma de se defender da possível tentativa de violação sexual por parte do seu cunhado. Cunhado esse que é esposo da sua irmã. Sua irmã que apareceu em defesa da sua esposa e acusou sua irmã de estar a mentir, porque na verdade o seu esposo estaria a tentar salvar-lhe a vida, recorrendo para isso aos primeiros socorros que tem a ver com respiração boca a boca. Aliás, este argumento também foi apresentado pelo próprio indiciado de violação. A reportagem já a seguir na tela. É da Beira, aqui na tela. O caso deu-se no bairro de Inhamdima, na cidade da Beira. Telma Pedro conta que desmaiou após uma acesa discussão com o seu cunhado e numa ação de respiração boca a boca para tentar reanimá-la, Felizardo Rafael terá introduzido a sua língua na boca da cunhada e as mãos nas suas partes íntimas. Incomodada com o facto, Telma mordeu a língua do cunhado, cortando-a num pedaço. Tentou querer meter a mão dele, depois quando eu despertei em si, levou a língua, meteu na minha boca. Depois quando eu despertei em si, ele mordia assim. O que ele queria fazer? Ele disse que eu queria te assoprar, não sei o que, mas eu vi que o sopro não é de meter a língua.
Após ter sido mordido a língua, Felizardo Rafael foi conduzido ao Hospital Central da Beira, onde terá sido submetido a uma intervenção cirúrgica, tendo apanhado 4 pontos. Detido na 2ª esquadra por tentativa de estupro, este disse que a sua intenção era de reanimar a cunhada e não de violá-la sexualmente. Só que, quando eu sou preso, já levantei. Quando eu levanto, já aproximei quase um cliente embaixo. Só que no momento quando eu já estava a chamar minha mãe para dizer para trás, eu pedi umas coisas para poder para também com panos de capelano. Quando já ela assustou, logo me conseguiu, quando eu estava a falar, logo me veio diretamente na minha boca. Mordeu a sua língua? Exatamente. Como é que a língua saiu para ter sido mordida? Eu não sei como eu chegou até esse ponto. Colocaram um novo pedaço? Não, o pedaço ainda está aí, está com ela. Então, colocaram 4 pontos aqui na boca. A esposa de Felizardo Rafael, que por sinal é irmã de Telma Pedro, disse que não compreende o porquê do seu marido ter sido detido. Vitória Pedro desmente a versão avançada pela sua irmã, que acusa o seu marido de tentativa de estupro. Ela inventou, porque ali não estava sozinha, estava comigo, a próxima. Eu, mulher, deixava ali e muitas outras pessoas que estavam ali à frente, igual com aquele moço que está sentado ali. Na sua opinião, o seu marido não tentou violar? Não tentou nada em violar, porque ela é minha irmã. Não tentou nada, nunca vou lhe defender se ela é minha irmã. E ele que é principal, que foi estragado língua, foi tirado língua, está detido. Mas as pessoas que tiraram língua não estão detido. Mas faz conta que as coisas não sei como estão a andar. Na sua opinião, a sua irmã é que devia ficar detida? Eu não queria que ela ficasse detida. Nós queríamos sentar embaixo, como somos familiares. A Polícia da República de Moçambique, na cidade da Beira, diz que pesa sobre Felizardo Rafael um crime de tentativa de estupro contra a sua própria cunhada, tendo sido aberto um processo que seguirá seus trâmites legais. É verdade que em relação a este caso que nós exibimos ontem, que trouxemos hoje, porque suscita realmente um grande debate e é preciso, entendidos na matéria de direito, tentar analisar este, porque é um caso muito complexo. Nós trouxemos porque relaciona-se com casos de violação. Nós não estamos aqui a querer dizer que houve realmente tentativa de violação. Não, não estamos a dizer isso, até porque não temos como provar isso, mas há sim, e Batalhão bem me diz isso, e citando os próprios munícipes, sobretudo de Chipangara, onde já há relatos de algumas vítimas, tanto de violação como de violação e consequente morte. É uma necessidade de haver análise aqui. Então, este assunto também vem da Beira. Queremos tentar trazer este debate que levantamos ontem e que alguns telespectadores nossos, ou então ouvintes, não tiveram a oportunidade de ligar e comentar em volta deste assunto. Porque eu continuo a achar que este assunto merece análise minuciosa. Este caso é preocupante de menor que morre depois de ser violada. É um fato. Este caso de suposta tentativa de violação. Aqui levanta muito mais debate pelo facto de, segundo a esposa do indiciado da tentativa de violação, é tudo complicado, não é? Ela ter estado presente e isto teria acontecido na presença de mais gente, para além dela. Uma coisa é ela aparecer e dizer assim, bem, é uma mentira, minha irmã está a mentir, porque eu conheço o meu marido não seria capaz de dizer isso, ponto. Ok? Eu conheço o meu marido não será capaz de fazer isto, ponto. É um fato. É outro assunto. Outro assunto bastante diferente é, não é verdade, porque eu, quando aconteceu, eu estava lá. E não sou eu, estava mais gente. Este é outro assunto. Eu acho que aqui tem um espaço aberto, nosso colega Jorge Batalhão, de procurar ouvir outras pessoas que possivelmente tenham estado lá. Porque assim o nosso debate já encontra algumas pistas. Né? Encontra algumas pistas. Mas só, da maneira como está colocado o assunto, suscita muitas dúvidas. Eu acho que o indivíduo tem que ser bem tarado para, na presença de outras pessoas, querer satisfazer os seus apetites
sexuais, se calhar em relação àquela cunhada, concretamente em relação a ela, na presença de muita gente. Seria, não sei se existe essa figura da tentativa de violação, uma tentativa assistida, né? Não conheço a figura, mas eu sei se existe. Os meus mestres em direito podiam tentar me ajudar a entender se existe essa figura. Ou se tem enquadramento, pelo menos. Né? Muito bem, 84-230-230-0, 84-230-230-0 é o contato da sua participação. O que eu quero é poder partilhar convosco este assunto, ou estes assuntos, que acabam dando a violação sexual, mas são dois, porque depois tem a figura aqui de homicídio, não é? Violação sexual, depois morte das vítimas desta violação sexual. Estamos perante um crime, ou dois crimes, e se calhar 3 crimes. Se levantarmos aquele assunto da mordidura da língua, que acaba dando nas ofensas corporais, se for o caso, se existiu de facto aqui uma tentativa de violação, então não podemos colocar a figura de ofensas corporais, uma vez que esta figura, esta agressão que houve, esta mordidura da língua resultou da... Tem alguém em linha, chama-se Verônica, é de Laulano. Muito boa tarde. Sim, boa tarde. Verônica, como está? Bem, obrigada. Nós temos uma complexidade de casos hoje. Sim, sim. Quisemos trazer ontem aquele assunto que foi quebra-cabeça. Algumas pessoas estavam a seguir uma linha. Eu não sei, depois de analisar bem, vão seguir a mesma linha ou vão mudar de linha. Eu não tenho posição, simplesmente eu não sei o que aconteceu ali. É preciso uma grande investigação, mas vocês podem nos ajudar a analisar. Mas também trouxe um dado novo, que é de uma criança que é violada sexualmente e morre. E a reação, então, aqui da população é que dizem que esses casos estão a aumentar. Também tem o caso de um segurança que desapareceu de forma estranha. A arma foi encontrada, todo o material de trabalho dele foi encontrado, mas o indivíduo desapareceu. O indivíduo desapareceu. Quero comentar sobre qual caso, sobre todos, e qual é o seu comentário? Em primeiro, gostaria de comentar sobre o caso da cunhada que possivelmente teria sofrido uma tentativa de violação pelo cunhado. Queria comentar sobre o caso da tentativa de violação, não é? Violação pelo cunhado. Realmente é um caso sensível, porque na presença de outras pessoas eu acredito que o senhor não poderia ter feito. Mas quando aparece a meter a língua na boca da cunhada, isso é complicado, porque essa tentativa de respiração boca a boca é um bocadinho suspeita. Fica muito suspeito. E na altura da tentativa dessa respiração boca a boca, não é? Quando as outras pessoas viram que o cunhado estava realmente a pegar as partes íntimas, poderiam ter reagido. Eu realmente não acompanhei o caso ontem, eu estou a ver hoje, mas eu não sei se apareceu alguém dessas outras pessoas que estavam ali a reagir ao caso. Então, Está a falar de uma reação perante as câmaras ou reação no sentido de repreender a atitude do tal cunhado? De repreender a atitude naquele momento, porque eu acredito que se estavam ali, por exemplo, viram a situação e se realmente notaram alguma coisa de anormal, poderiam ter reagido. É verdade, concordo contigo. Sim, poderão ter reagido naquele momento. Então é um caso bastante sensível. E em que posição ficamos nós, na sua ótica? Uma análise bastante minuciosa e com presença de TV, apesar de muitas testemunhas, pessoas que estiveram no local. Está aí então a batata quente para o nosso colega Jorge Batalhão. Está muito bem feita a reportagem, como sempre, mas para podermos ficar esclarecidos, se calhar, dada esta dúvida que ainda persiste,
se calhar tentar ouvir outras testemunhas lá. Qual é a zona? Qual é a zona, Bozinho, que já viveu na beira? Espangara, exatamente. A zona de Espangara, para ouvirmos, para além da mulher dele, o que ele tem a dizer às outras pessoas que estiveram presentes, não é? Exatamente, agora, porque se presenciaram um caso, alguém tem que aparecer a dizer alguma coisa. Exatamente. Não foi bem assim, a senhora estava desmaiada, o cunhado dispôs-se a ajudar, não é? E não foi bem assim. Sim. Quer dizer, essa situação coloca-nos, é um dilema. Verônica. Porque, sim. O que suscita realmente muita confusão aqui, muita dúvida e até debate, é a questão língua. Exatamente. Mas logo em seguida, temos que pagar outro ponto para analisar. Da mesma forma que me surge dúvida em relação à língua, o que sabe fazer a língua na boca da cunhada? Da mesma forma, temos que tentar analisar se é possível alguém pegar as partes ou tentar pegar as partes íntimas e tentar fazer tudo isso na presença de outras pessoas, incluindo a mulher dele. Mas eu tenho muita dúvida, eu quando analiso agora, eu tenho muita dúvida na presença dessas muitas pessoas. É a nossa dúvida também. Exatamente, na presença de muitas pessoas. Quer dizer, muitas, como quem diz, porque só o fato de ter duas pessoas podem servir de testemunha. Duas. Exatamente, porque não vou dizer que não, mas a esposa, nesse caso, na tentativa de salvar a honra do marido, vai querer defender. Pode aparecer aqui e contar algumas inverdades. Exatamente. Mas então é um caso que vai nos deixar assim com um pulga atrás da orelha, precisa ser analisado mesmo com muita atenção. Muita atenção. Acessibilidade. Ok, mas é assim, eu e tu estamos a discutir, certo? Certo. Muito discutimos obrigada. tanto, mas discutir tanto ao ponto de você desmaiar. Certo? Certo, Verônica? Certo. Acha que há condições... E quanto à menina que foi violada, realmente é um assunto bastante triste, porque não vejo razão de alguém pegar numa criança que seja menor e violar. Não é? Essas pessoas têm que ser severamente punidas. E eu acho que as autoridades deviam trabalhar com muito mais, porque eu acredito que as autoridades trabalham, não vamos tirar o mérito das autoridades, acredito que trabalham. A reação da população é uma coisa bastante normal, que resulta de uma saturação, podemos dizer. Exatamente. Estão saturados. Não é? De outros casos mal parados, podemos assim dizer. Então, aquela reação é uma reação de pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão a clamar pela justiça. Então, assim sendo, as autoridades devem trabalhar com muita força, que é para tentar esclarecer esses casos. Porque, conforme eu vi na reportagem, já são 8 crianças, não é? Que já morreram, e isso é uma questão bastante preocupante. E eu acredito que não são várias pessoas que fazem, deve ser a mesma pessoa que faz a mesma, quer dizer, tem liberdade de o fazer. É uma zona que não tem, segundo os populares, não tem nenhum tipo de proteção policial, não tem patrulhamento. E isso propicia que esses casos aconteçam. Ok. Então, obrigada. Obrigado, Verônica, pela sua opinião. De facto, em algum momento, achamos mesmo que foi precisa esta sua abordagem, não é? Em relação a este caso. Continuação de uma boa tarde, está bem? Está bem. Valeu. Pronto. Acabou falando não só deste caso da suposta tentativa de violação, mas também comentou em volta deste caso triste da violação e morte desta menor na Beira e também a manifestação popular. É verdade que não deu mais tempo, se calhar tinha se esquecido de reagir em volta do desaparecimento do agente de segurança privada, até porque não temos muitos dados em relação a isto. É um caso estranho, misterioso, e é difícil fazer análise sobre este caso, mas é estranho e acreditamos nós que as autoridades vão trabalhar no sentido de esclarecer mais este caso.
84 230 230 0, 84 230 230 0 é o contacto da sua participação. Nós aguardamos por si. Queremos ouvir a sua opinião. Faça como Verônica. Deixe ficar então a sua opinião em volta dos casos que nós já exibimos aqui. Quero lembrar que hoje trouxemos de volta o caso que ontem levantou debate aqui no nosso programa em volta da suposta tentativa de violação contra a cunhada, ato perpetrado pelo cunhado, logicamente, e que se encontra neste momento nas celas, e que ele alega que foi violentado fisicamente, portanto, ele alega ofensas corporais, ele sofreu ofensas corporais e ainda mais encarcerado. A polícia diz que, segundo explicações dadas pela cunhada, houve tentativa de violação. A mulher diz o contrário, diz que não, ele efetivamente, tal como ele mesmo defende, houve aqui tentativa de ajudar. Pronto socorro, respiração boca a boca. Tem a Biba e fala de Maracuém. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou bem. Fala de Maracuém, né? Sim, de Maracuém, sim, bairro de Porcelane. Bairro? Porcelane, tá Porcelane. Muito bem. Ok, muito bem. E como é que está? Estou bem. Está bem. A sua opinião? A minha opinião acerca desse caso aí de língua mordida pela cunhada. Eu não sei se realmente que a esposa do judiciário está a dizer a verdade, não. Porque talvez se tivesse algumas pessoas aí que conciliaram, né? Para nos dizer se realmente a pessoa não tinha intenções de violar a cunhada. Mas o que me admira é que a língua está dentro da boca. Como que a língua aparece para a cunhada morder? Se toda a pena estava lá para soprar, para ajudar a animar a cunhada. Mesmo falando, eu não sei para que a boca não sai fora para quando apanhar e morder. Mas bem, nós não temos provas, eles os donos é que sabem dizer, mas é estranho. Então a sua opinião? Eu não tenho uma opinião direta, porque não presenciei as coisas, mas também não se justifica que ao tentar salvar a cunhada vai morder a língua do cunhado, a língua dentro da boca, porque ele estava separado, não estava falando nele. Por que a língua apareceu fora para a cunhada morder? E como? Então é um pouco estranho. Mas como a esposa foi a defender, talvez ela pode ter essa coisa de que o marido dela não pode ter feito isso aí. Mas também não nos convence que a língua dentro da boca pode ser mordida. Sem intenções. Ok. É tudo? É tudo? É tudo, sim, é tudo. Muito obrigado então por ter ligado para nós. Outros casos eu não vi, né, as reportagens, né? Mas prestei atenção nessa. Ok, muito obrigado então por ter ligado para nós. É importante que referenciar que tivemos alguma dificuldade, havia problemas de comunicação, não conseguimos efetivamente entender tudo o quanto disse a nossa telespectadora Abiba, mas obrigado por ter ligado para nós. Continuação de uma boa tarde, tá bem? Muito obrigado, boa tarde. Obrigado. A comunicação nos ajudou muito, né? Nos ajudou muito. Eu sei dizer que ela deixou ficar a sua opinião em relação a um caso, que este caso que suscita até agora então debate aqui no nosso programa, que tem a ver então com esta mordedura que o cunhado sofreu por parte da cunhada, porque este teria tentado violá-la, mas ele defende que não, tentou salvar-lhe a vida, porque vendo-a desmaiada, quis fazer respiração boca a boca. Então a questão que se coloca, é possível fazer essa respiração boca a boca e meter língua? Como é que aparece a sua língua na boca da cunhada a ponto de ser mordida esta língua? 1. 2. É possível alguém tentar fazer qualquer coisa de anormal na presença de outra gente, incluindo a mulher deste,
Alguém em linha, muito boa tarde. Boa tarde. Nick, tudo bem, Nick? Tudo certo. Meu caro, acompanhou as reportagens? As outras reportagens não acompanhei, mas a reportagem, nesse caso, não sei se é a cunhada que mordeu a língua, acompanhei, sim. Essa acompanhou. A sua opinião? Sim, porque também é muito complicado, né? A esposa, nesse caso a cunhada, não foi por mal, eu acredito, né? Mas também, como exatamente, já que o cunhado estava em intenção de ajudar, e já como é que aquilo é simplesmente assoprar só para animar, conforme disse a outra telespectadora. Agora já a questão é que como é que a língua lá apareceu para poder ser mordida. Exatamente, é por aí. Já torna-se muito complicado. É necessário, nesse caso, analisar-se o caso, depois aí pode haver sugestões para opinar. Na sua opinião pessoal, quedaria aonde? Onde é que lhe parece ser o caso mais provável? Na moça. Na moça. A moça estava desmaiada nesse caso, né? Então, ela precisou de ajuda. Então, já tornou-se muito complicado morder os jovens. Por mais que os jovens tenham ajudado, mas com as segundas intenções. Não é? Exato. Como homem, é possível tentar ajudar com segundas intenções e pô-las... Escuta, Nick. É possível ajudar com segundas intenções e pô-las em prática em público? Não, nem vale a pena. Isso também é um pouco a vergonha do lado dele, né? Mas, ele teve tudo para ajudar. Se fosse mesmo para ajudar, iria animar a moça e tudo acabaria bem. Mas já essa coisa de tentar se aproveitar da moça, já que estava mais ou menos assim, né? Torna-se muito complicado. É complicado. Como é complicado aparecer a língua do cunhado na boca da cunhada, né? Exatamente. Muito bem. Muito bem. Obrigado então por ter ligado para nós, meu caro Nick. Continuação de uma boa tarde aí na Polana Caniço, tá bem? Boa tarde. Valeu. 84-230-230-0, 84-230-230-0. Continua sendo o contacto da sua participação. Nós levantamos vários assuntos hoje. São vários, são 4 assuntos. Um é que é um pouco diferente, porque não se pode falar aqui nem da morte, mas se pode falar de desaparecimento. Mas os outros casos, sim, pode-se falar efetivamente da tentativa de violação, pode-se falar da violação e pode-se falar até da morte, não é? E estamos a analisar esses três casos que temos aqui em mão. O desaparecimento do guarda na Beira, a violação e morte de uma menor e o caso da suposta tentativa de violação perpetrada então pela cunhada pelo cunhado contra a sua própria cunhada e abre-se parênteses aqui, aspas, na presença da sua esposa e de outras testemunhas. 84-230-230-0, 84-230-230-0. Este é o contacto da sua participação. Jafet, tem alguém em linha? E se estiver, vamos atendê-lo. Muito boa tarde. Sara. Fala de Machaquene, Sara. Muito boa tarde, Sara. Boa tarde. Como está a Sara? Estou bem, graças a Deus. Está a falar de Machaquene, Sara? Sim. Então, Sara, conta lá, Sara. Sim, eu estava a ver a reportagem da senhora que mordeu a língua do cunhado. Sim, Sara. Para mim, eu não acho que a cunhada queria ser violada. O que aconteceu, eu acho que o senhor tentou fazer a respiração boca a boca e não conseguiu fazer a respiração. E meteu a língua e por isso foi mordido. Calma. Está a dizer que, na sua opinião, o cunhado tentou efetivamente fazer a respiração boca a boca, é isso? Sim. Depois, o que aconteceu em relação à língua? A língua entrou lá que ele não conseguiu fazer bem a respiração. E a cunhada ficou assustada, logo mordeu. Exato. Nessa confusão de tentar não conseguir, depois pode ser se descuidado, tirar a língua. Pode acontecer que é isso, mas violação, não, como ela diz que queria tentar lhe violar, eu não acredito. E qual a base que usa para
sustentar esse não acreditar seu em relação à tentativa de violação? É o facto de estarem muita gente e estar também a mulher, não é? Sara, mais alguma coisa? Não quero condenar atos de violação que acontecem na Beira e assassinato? O que aconteceu na Beira, de fato, é lamentável. E eu não acompanhei bem essa reportagem, mas ouvi dizer que houve esse assassinato. E também a questão de criança que foi violada até a morte. Eu queria chamar a atenção aos pais acerca das crianças menores de idade que deixam eles a frequentar os certos espetáculos dos bairros à noite. Isso é ruim. Uma criança de 7 ou 6 anos não pode ir ao espetáculo acima da hora. Pelo menos até 16 horas já deve estar em casa. É uma criança que frequenta a escola. É uma pura verdade o que está a dizer, Sara. Então, assim, é complicado. Os pais devem ser muito, muito cuidadosos com as crianças. Não é admitível uma menor de 10 anos, sei lá, de 15, 18 anos, ir a um espetáculo à noite. O que se espera desses lugares? Minha querida, nós não vamos falar de 10. Nós vamos subir. Porque apesar de haver muita esperteza e muitas crianças saberem coisas de adultos, continuam sendo crianças. É isso aí. As crianças com 15, com 13, 14, 15, 16 anos, estranhamente andam à noite, altas horas da noite, e sem proteção nenhuma, e em algum momento se envolvem nas bebedeiras, não é? É verdade. Deve haver cuidado. Verdade. Exatamente. Muito bem. Obrigado, então, Sara, por essa chamada de atenção. Quer saudar alguém? Obrigada. Mandar abraço à família, dizer que, povo, fiquem bem espertos. Por favor, há muita confusão neste país, então não deixe as crianças de qualquer maneira. Muito bem. É muito importante cuidar deles. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Sara, por ter ligado para nós. Continuação de uma boa tarde, tá bem? Muito bem. Daqui a pouco nós vamos a um breve intervalo, mas já se me permite fazer um comentário? Ou depois do intervalo? Depois do intervalo. Vamos a um breve intervalo, então. Logo depois, só faço lembrar que eu tenho um comentário a fazer enquanto continuamos com as linhas. Vamos ao intervalo, já voltamos.